Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Cálculo 1 Fácil do professor Luiz Maggi, Limites. Este curso é organizado em 8 aulas. Hoje veremos a aula número 2, Limites equivalentes de funções quase idênticas. A noção de limite desenvolvida neste curso é a noção de aproximação. Quando afirmamos que o x tende a um valor, isto é diferente de afirmar que x é igual a um valor. Afirmar que x tende a um valor quer dizer que x se aproxima deste valor. Por exemplo, se eu tenho uma função f de x igual a 3x menos 1 e afirmo que x é igual a 2, o valor desta função para x igual a 2 é 3 vezes 2 menos 1, que é 5. Esta afirmação é diferente de afirmar que o limite de 3x menos 1 quando x tende a 2 é igual a 3 vezes 2 menos 1, que é 5. O que significa afirmar que x tende a 2? Que x se aproxima de 2 por valores maiores ou menores que 2. X não é igual a 2, mas x é um número próximo, muito próximo de 2. Quando isto acontece nesta função, o seu valor, o y, se aproxima de 5, por valores maiores ou menores que 5. Ou seja, o y é muito próximo de 5, uma diferença muito pequena. Esse fato gera algumas situações em que um limite, que não seria calculado de maneira direta, possa ser calculado de maneira indireta. Ou seja, eu posso calcular um limite a partir de outro limite que lhe é equivalente. Esse fato só é possível por funções que têm diferenças mínimas entre elas. São as chamadas funções quase idênticas. Por exemplo, se eu pego essa função racional, uma função racional imprópria, f de x igual a x² menos 4 sobre x menos 2. Nós sabemos que não existe divisão por zero. Portanto, o domínio desta função exclui o x igual a 2. Domínio de f, x pertence a r, tal que x diferente de 2. Uma outra função, g de x igual a x mais 2. Esta função é quase idêntica à função anterior, a função racional. Perceba que o domínio dessa função é igual a reais, ele não exclui o x igual a 2. Se eu tiver que calcular o limite da primeira função quando x tende a 2, eu não tenho como calculá-lo diretamente. Porém, eu posso calcular esse limite a partir da função g de x, porque nesta função x igual a 2 possui y correspondente. Duas funções quase idênticas possuem quase o mesmo gráfico. Esse fato pode ser observado em uma tabela, uma pequena tabela. Se nós atribuirmos valores a x na nossa função racional f de x, x igual a menos 1, 0, 1, 2 ou 3, eu vou obter o y correspondente. 1, 2, 3, para x igual a 2, divisão por zero não existe, então eu não tenho y correspondente, porém para x igual a 3 é 5. Na minha outra função, a função linear, g de x igual a x mais 2, se atribuirmos os mesmos valores de x, você vai observar que vamos obter os mesmos valores de y. Os gráficos dessas funções são quase idênticas. A única diferença é que para x igual a 2 na primeira função, eu não possuo y, é uma descontinuidade. Porém, para x igual a 2 na segunda função, o y é 4. Esse fato pode ser verificado algebricamente. Observe que esta função tem uma diferença de quadrados, x² menos 4, que pode ser fatorado, ou seja, f de x igual a x mais 2 vezes x menos 2. Se nós simplificarmos essa expressão, eu vou obter x mais 2, que é a nossa função g de x. Elas são quase idênticas. Essa fatoração permite partir da função racional x² menos 4
sobre x menos 2 e chegar em x mais 2. A partir daí, eu posso calcular o limite da primeira função, x² menos 4 sobre x menos 2. Quando x tende a 2, a partir da segunda função, limite de x mais 2, quando x tende a 2. Observe que o limite de x mais 2 é uma função contínua, basta substituir 2 mais 2 igual a 4. Mas como identificamos isso em um limite? A maioria dos casos aparece no que nós chamamos de uma indeterminação, a expressão 0 sobre 0. Considere essa expressão 0 sobre 0 e atribua a ela um valor. Imagine que 0 sobre 0 possui um valor k. 0 sobre 0 igual a k. Se nós multiplicarmos em cruz, vamos obter 0 igual a 0 vezes k. Qual o valor de k que vezes 0 é igual a 0? Observe que k pode ser qualquer número real. Essa indeterminação é um indicativo de um limite equivalente. Nós vamos fazer agora vários exemplos em que essa indeterminação aparece. Nós vamos fatorar onde for possível e eliminar essa indeterminação. Por exemplo, em x² menos 4 sobre x menos 2, se o x for igual a 2, é onde eu estou calculando o meu limite, eu tenho uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. São muitos casos em que esta indeterminação aparece, e muitos casos diferentes de fatoração. Um primeiro exemplo seria x menos 5 sobre x² menos 25, o limite desta função racional quando x tende a 5. Primeira coisa a fazer, é uma indeterminação? Se x for igual a 5, eu tenho um 0 sobre 0. Próximo passo, eu consigo fatorar esta função? Observe que x² menos 25 é uma diferença de quadrados, então ela pode ser fatorada. x² menos 25 é x mais 5 vezes x menos 5. A ao quadrado menos b quadrado é igual a mais b vezes a menos b. Simplificando a sentença, eu vou obter o limite, quando x tende a 5, de 1 sobre x mais 5. Observe que 5 possui y correspondente. Essa função é contínua em x igual a 5. Então, o valor desse limite é o próprio valor da função, que é 1/10. Observe que o domínio desta função exclui o mais 5 e o menos 5. Ela não é contínua em x igual a 5. Porém, o domínio desta função exclui apenas o menos 5. Ela é contínua em x igual a 5. Nos demais aspectos, elas são quase idênticas. Então, o limite desta função é igual ao limite da primeira função, que é 1/10. Observe mais um exemplo com trinômio e cálculo de raízes. Considere uma função racional, x mais 2, dividido por x² menos x menos 6, quando x tende a menos 2. Inicialmente, eu preciso verificar se trata-se de uma indeterminação. Se o x for igual a menos 2, nós temos 0 sobre 0, é uma indeterminação. Próximo passo, vou procurar uma fatoração, para que eu possa achar a sua função quase idêntica. Neste caso, a fatoração envolve um trinômio, ax² mais bx mais c, que pode ser fatorado desde que nós conheçamos as suas raízes, x1 e x2, na forma a vezes x menos x1, x menos x2. x² menos x menos 6, igualando a 0 para encontrar as raízes, me dá delta igual a 25, onde x1 igual a menos 2 e x2 igual a 3. Aplicando a formulazinha, eu vou obter que x² menos x menos 6 é igual a x mais 2 vezes x menos 3. Vamos agora ao nosso limite. Este limite pode ser reescrito
sabendo que x² menos x menos 6 é x mais 2 vezes x menos 3, na forma limite quando x tende a menos 2 de x mais 2 dividido por x mais 2 vezes x menos 3. Simplificamos a sentença e obtemos o seu limite equivalente, que é o limite de 1 sobre x menos 3, quando x tende a menos 2. Como em x igual a menos 2, esta nova função é contínua, o valor do seu limite é o próprio valor da função, 1 sobre menos 5. Considere mais este exemplo. Limite de 3 menos raiz de x dividido por 9 menos x quando x tende a 9. Lógico, inicialmente vamos verificar se trata-se de uma indeterminação. Se x igual a 9, 3 menos raiz de 9, 3 menos 3 é 0, 9 menos 9 é 0. Uma indeterminação 0 sobre 0. A fatoração, neste caso, envolve uma diferença de quadrados, a² menos b², porém, partindo de a menos b. A menos b vezes a mais b é igual a a² menos b². Observe que a raiz quadrada de x ao quadrado é x. Como ficaria esta fatoração? 3 menos raiz de x vezes 3 mais raiz de x, quadrado do primeiro, 3 ao quadrado, menos quadrado do segundo, raiz de x ao quadrado, que é x, resulta em 9 menos x. Nós vamos aplicar esta continha neste limite, multiplicando numerador e denominador por 3 mais raiz de x. Observe que eu posso fazer isto em uma razão, multiplicando o numerador e denominador da fração pelo mesmo valor, eu não altero a fração. 3 menos raiz de x vezes 3 mais raiz de x é 9 menos x. Simplificando a sentença, eu obtenho o meu limite equivalente. Novamente, quando x tende a 9, 1 sobre 3 mais raiz de x é uma função contínua. Basta substituir. Raiz de 9 é 3, 3 mais 3, 6, 1/6. Mais um exemplo, agora com outro caso de fatoração. Limite de y² mais 8 dividido por y mais 2, quando y tende a menos 2. Verificando se é uma indeterminação ou não. Se y for igual a menos 2 ao cubo, menos 8 mais 8 é 0, menos 2 mais 2 é 0. Nós temos uma indeterminação. Neste caso, a fatoração é um cubo da soma, a ao cubo mais b ao cubo. Y³ mais 8 pode ser fatorado como sendo y mais 2 vezes y² menos 2y mais 2 ao quadrado, seguindo a fórmula. Aplicando isto ao nosso limite, nós obtemos limite de y³ mais 2 sobre y mais 2, quando y tende a menos 2, é igual a, bem, pela formulazinha, y³ mais 8 é y mais 2 vezes y² menos 2y mais 4. Observe que eu posso simplificar a sentença e obter o meu limite equivalente. Como esse limite equivalente é uma função contínua, uma parábola, né, em y, basta fazer y igual a menos 2 e obter 12. Outro exemplo, agora com o cubo da diferença. Limite quando y tende a 1, de y menos 1 sobre y³ menos 1. Novamente, se y igual a 1, eu tenho uma indeterminação 0 sobre 0. A fatoração. A formulazinha a³ menos b³ é a menos b vezes a² mais ab mais b². Aplicando esta fórmula, eu obtenho y³ menos 1, que é y menos 1, vezes y² mais 1 vezes y mais 1 ao quadrado. Jogando isto no limite, eu obtenho limite
de y menos 1 dividido por y ao cubo menos 1, que fatorando é y menos 1 vezes y quadrado mais y mais 1. Simplifica a sentença e obtenho meu limite equivalente. Nesse limite equivalente, observe que para y igual a 1, eu tenho uma função contínua. É só substituir e obter o valor do limite, que é 1/3. Mais um exemplo, uma raiz cúbica. Limite da raiz cúbica de x menos 1 dividido por x menos 1 quando x tende a 1. Novamente, se x igual a 1, eu obtenho 0/0. A minha fatoração neste caso? Bem, eu vou usar a diferença de cubos, a ao cubo menos b ao cubo. Porém, ao contrário, a menos b vezes a quadrado mais ab mais b quadrado é igual a ao cubo menos b ao cubo. Como que eu vou fazer isso? Raiz cúbica de x menos 1 é o meu a menos b. A ao quadrado é a raiz cúbica de x ao quadrado. AB, raiz cúbica de x vezes 1, mais b ao quadrado, que é 1 ao quadrado. Resolvendo isso, eu obtenho x menos 1. A ideia é a mesma de outro exemplo anterior. Multiplicar numerador e denominador pelo mesmo valor. Observe que a expressão no numerador equivale a x menos 1. Fazendo a nossa simplificação, eu vou obter o meu limite equivalente, que é uma função contínua, e aí é só substituir. Resultado, 1/3. Existem muitos casos parecidos com esses, em que você tem uma indeterminação 0/0. Você usa casos de fatoração e elimina essa indeterminação, obtendo seu limite equivalente e o valor do limite. Fim de nossa aula. Espero que tenha gostado. Ajude o nosso canal compartilhando este vídeo e clicando em gostei. Ficaria muito grato. Obrigado.